Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Faz um tempo já que eu não posto vídeos aqui no canal. Realmente a vida está muito corrida e eu não estava realmente tendo tempo de gravar, editar e postar os vídeos, mas retomamos aí agora. Muito bem, quero nesse vídeo responder mais uma pergunta aqui no canal do Márcio sobre a transubstanciação. O que seria isso? Qual a diferença então da Eucaristia, da nomenclatura Eucaristia com a Santa Ceia? Vamos estudar isso nesse momento, a busca começa nesta hora. Me acompanhe. Muito bem, vamos começar falando sobre sacramento. Sacramento é um conceito da Igreja Católica que diz que pelo qual, por meio do sacramento, Deus se faz real, Deus se faz presente entre os membros, entre a comunidade cristã. E aí a gente já começa a entender que a Bíblia já diz outra coisa. A Bíblia diz que Deus não precisa de nenhum elemento, nenhum sacramento para se fazer real, porque Ele é real. E nem para se fazer presente, porque o próprio Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali Ele estaria, né? Dentre os sacramentos, há vários, né? Dentre os sacramentos, há o sacramento da Eucaristia, que é justamente esse que a gente vai tratar aqui. Na verdade, nós não entendemos isso como protestantes, nós não entendemos como sacramento, nós entendemos a Santa Ceia de uma forma diferente, é o que a gente vai explicar aqui nesse vídeo, ok? Agora, para você entender, a teologia católica ensina, e aqui não é nenhuma crítica, obviamente, a gente só está fazendo um estudo e fazendo levantamento de informações. Esse sacramento da Eucaristia na Igreja Católica, a teologia da Igreja Católica ensina que através da Eucaristia, ou na Eucaristia, existe a transubstanciação. O que é isso? No momento em que o padre ora, o enfoque é realmente no padre, na pessoa que serve e que ora os emblemas. No momento em que o padre ora, o pão se transforma, por isso o nome transubstanciação, ele se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Então vamos analisar essas coisas nesse momento através do estudo da Bíblia, ok? Eu começo dizendo que para a Igreja Católica a Eucaristia é denominado sacramento dos sacramentos e tem um objetivo, o objetivo é de repetir o sacrifício de Cristo, ou seja, no momento daquele sacramento chamado Eucaristia na Igreja Católica, eles repetem o sacrifício de Cristo. Para os protestantes já é diferente o conceito. Ao invés do foco ser repetir o sacrifício de Cristo no que eles chamam de Santa Ceia, na Santa Ceia, então, para os protestantes, é apenas para lembrar, ou na Santa Ceia eles lembram, ou nós, eu sou um protestante, lembramos então o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ok? Vamos aos textos bíblicos, vou começar com 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, vai aparecer na tela. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, aí aparece a palavra, né, de onde veio aí Eucaristia, e partiu e disse, isto é, aí eu coloco uma outra palavra em grego, que daqui a pouco você vai entender, o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Olha, Jesus está mencionando aqui, Paulo falando o que Jesus, escrevendo o que Jesus falou, Jesus diz que isto é para a memória, da onde vem então o conceito dos protestantes, que a Santa Ceia tem a finalidade de relembrar o sacrifício de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, por esse texto, nós entendemos que a Santa Ceia tem realmente esse enfoque que os protestantes dão. É apenas para memória, para relembrar o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós. Então ela tem uma visão retrospectiva. A Santa Ceia tem uma visão retrospectiva, mas a Santa Ceia também tem uma visão prospectiva. Porque finalizando aí a minha leitura, Paulo diz que Jesus diz, vocês devem tomar a Santa Ceia no caso, e dessa forma estará anunciando a morte do Senhor até que ele venha.
Então tem uma visão retrospectiva, mas também tem uma visão prospectiva, ou seja, aqueles que participam da Santa Ceia, eles estão olhando também para frente, aguardando a volta de Jesus, que é a maior de todas as suas promessas hoje para nós, ok? Muito bem, vamos ler então mais um texto de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Jesus diz, isto é, palavra estim, o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Mais uma vez, o texto diz, Jesus diz, em memória de mim, ok? Mas essa palavra estim, por que eu coloquei aí? Porque essa frase, isto é, estim, isto é estim. Então muitos podem pegar esse texto e dizer assim, olha, o próprio Jesus está dizendo, pegou o pão naquele momento e disse, isto, esse pão é o meu corpo. Só que essa palavra estim, ela pode também ser entendida como significa. Então Jesus está dizendo, isto significa o meu corpo. Não é literalmente o meu corpo, ok? Então essa é o significado, vamos dizer assim, do que Jesus está querendo dizer, já que ele usou essa palavra específica no grego. Muito bem, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, nenhum dos discípulos na época, não há relato na Bíblia de que nenhum dos discípulos creram que naquele momento Jesus estava dizendo que aquele pão se transformara naquele momento no corpo, literalmente, de Cristo. Por quê? Porque eles compreenderam o que Jesus estava dizendo, porque não foi a única vez que Jesus usou essa expressão. Por exemplo, São João capítulo 10, verso 7, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. E os discípulos não acreditaram que Jesus estava dizendo que ele era uma porta, literalmente. Em São João capítulo 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira. E os discípulos não entenderam que Jesus estava se referindo a ele mesmo como uma árvore, literalmente. Também em São João capítulo 6, verso 51, ele diz que eu sou o pão. Os discípulos também não entenderam que Jesus estava falando literalmente que ele era um pedaço de pão. Então os discípulos compreenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Tanto é que o próprio contexto, Jesus diz, é em memória de mim. Então, fica claro que quando Jesus fala que este é o meu corpo, referindo-se ao pão, e este é o meu sangue, referindo-se ao vinho, Jesus não está querendo que os discípulos o compreendam de maneira literal, já que ele usou essas expressões várias vezes, referindo-se a outros elementos também, como eu disse, porta, videira e pão. Ok? Muito bem, eu quero ainda chamar a sua atenção para 1 Coríntios capítulo 11, agora já finalizando esse meu vídeo, que vai ser bastante curto. Paulo diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Veja que interessante, o verso 27 e o verso 29 que eu acabei de ler. Então, Paulo está dizendo nesses dois versos que há uma possibilidade dos participantes da Santa Ceia tomarem a Santa Ceia de maneira indigna. Então, eu vou fazer uma explicação aqui. Se o pão e o suco de uva, o vinho, se transformam literalmente no corpo e sangue de Jesus Cristo, o enfoque, então, nessa interpretação, está nos próprios emblemas, não no participante. Então, se o foco está nos emblemas, não importa como os participantes tomam parte da Santa Ceia. O que importa é que eles tomem parte na Santa Ceia. Mas essa, na verdade, não é a preocupação bíblica. A Bíblia não dá ênfase, a Bíblia não dá a importância para os emblemas, já que é apenas símbolos. A Bíblia dá importância para os participantes, para aqueles que vão tomar parte desses símbolos. Então, Paulo está dizendo que há uma possibilidade dos participantes tomarem esses símbolos, é o conceito protestante, tomarem esses símbolos indignamente. Ora, se Paulo está dando ênfase nos participantes, é óbvio que ele está reforçando
E eu estou aqui reforçando de que isso se trata apenas de símbolos realmente, é mais um argumento. Porque se não fossem símbolos, não teria tanta importância os participantes e como esses participantes tomam parte na Santa Ceia. Tanto é que você percebeu que eu li o verso 27 e o verso 29. O verso 28, Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, Paulo está dizendo que cada um de nós, para não tomarmos parte de maneira indigna, nós devemos nos examinar. E aqui eu quero dar uma outra explicação. Muitas pessoas já me vieram me procurar em momento de Santa Ceia, dizendo: olha, eu não vou participar porque eu ainda preciso acertar alguma coisa, algum relacionamento com o irmão, alguma coisa na minha vida espiritual. E isso é correto, porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos examinar para tomarmos a ceia. Mas há algumas pessoas que passam a vida se examinando e nunca tomam a ceia. Nunca estão prontos para tomar a ceia. E se esquecem, tais pessoas se esquecem que nesse verso Paulo está dando duas ordens. E a ordem de se examinar é apenas uma delas. Paulo diz: se examine e tome a ceia. Coma do pão. Toma parte do pão e do suco de uva. Paulo não está dizendo que é para passarmos a nossa vida nos examinando, sem tomar a ceia. É claro que ele também não está dizendo que devemos tomar a ceia sem se examinar, mas devemos fazer as duas coisas. Então há pessoas que passam a vida toda se examinando e nunca tomam a ceia. Estão renegando o sacrifício de Cristo. E há pessoas também que tomam a ceia continuamente sem se examinar. Também é um equívoco. Então nós precisamos fazer as duas coisas que Paulo nos manda nesse verso. Examinar a nós mesmos e se tiver alguma coisa para acertarmos, que acertemos e não deixemos de tomar a ceia por não acertarmos as coisas que precisam ser acertadas. Ok? Muito bem, quero ler ainda mais um texto com você. Lucas capítulo 22, já lemos Lucas 22, eu quero voltar a um texto, especificamente o verso 14 e 15, onde o texto diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então você com certeza tem o conhecimento que a Santa Ceia foi instituída no momento da Páscoa. E você sabe também que a Páscoa era uma celebração judaica, fazia parte da religiosidade judaica, e a Páscoa simbolizava, ou a festa da Páscoa simbolizava a liberdade que Deus dera ao povo de Israel ao saírem do Egito. Então, Jesus estava celebrando a Páscoa porque ele era judeu, assim como seus discípulos também. E na celebração da Páscoa é que Jesus institui a Santa Ceia. Se você for ler, por exemplo, o livro de Êxodo, há outras passagens no Antigo Testamento que apresentam isso, mas de maneira específica o livro de Êxodo, capítulo 12, vai aparecer os textos aí embaixo. Você pode ler que, nesses versos, você pode ler que a celebração da Páscoa, na época dos judeus em geral, na época de Jesus não era diferente, eles celebravam a festa da Páscoa se alimentando ou tomando parte de alimentos sem fermento. Sejam alimentos sólidos ou alimentos líquidos. Alguns desses versos chegam a dizer que era para os judeus procurarem na casa inteira para ver se achava fermento. E é assim hoje, aqui na América, por exemplo, tem judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, que eles realmente pagam pessoas para fazerem uma limpeza minuciosa nas suas casas, e muitas vezes grandes casas, para fazer com que essas pessoas deixem as casas totalmente limpas, para que eles não pequem nesse aspecto aqui. Ainda hoje o judeu pensa assim. Jesus era judeu. E a Páscoa para Jesus era celebrada dessa forma. Se o Antigo Testamento ensina que os judeus deveriam tomar a Páscoa sem nenhum tipo de fermento, se Jesus institui a Santa Ceia nesse ambiente onde as refeições da Páscoa eram sem fermento, nem no pão e nem no vinho, porque vinho na Bíblia pode caracterizar vinho fermentado, alcoólico, e o vinho não fermentado, suco de uva. Mas por esse princípio da instituição da Páscoa, entendemos que o pão que Jesus comeu na Páscoa era sem fermento. E o vinho também sem fermento.
Ou seja, o que Jesus tomou era suco de uva, porque era dessa forma que os judeus tinham que celebrar a festa da Páscoa, inclusive até hoje. Então fica um alerta para mim e para você. A Santa Ceia precisa ser algo tomado de maneira individual, com o exame de si mesmo, tendo em mente que precisamos ter a visão retrospectiva, olhando para o que Jesus já fez por nós, o texto diz, em memória de mim, mas também olhando com uma visão prospectiva. Jesus está para voltar. E ao tomarmos a ceia, precisamos compreender que há nisso uma preparação mais íntima para o encontro com Ele, segundo a sua promessa. Mas não devemos esquecer que a Santa Ceia instituída na Bíblia foi instituída no contexto da Páscoa, portanto a Santa Ceia hoje deve ser tomada em qualquer denominação cristã, sem nenhum tipo de fermento. Ou seja, o pão precisa ser sem fermento e o vinho também. Ou seja, não pode ser tomada, a Santa Ceia não pode ser tomada com vinho alcoólico, e sim com suco de uva. Esse sim simboliza, assim como o pão sem fermento, simbolizam corpo e sangue de Cristo Jesus. Não se transformam em corpo literal, não se transformam em sangue literal, absolutamente. É apenas um símbolo do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Quero terminar com pontos conclusivos. Vai aparecer aí ponto por ponto na tela, me acompanhe. Primeiro ponto, a ceia não é um fim em si mesma. Podemos até pecar ao tomar parte da Santa Ceia. Paulo não queria que a ceia se tornasse algo mecânico, sem vida, então ele aconselha, examine-se, já vimos. Segundo ponto, não há nenhuma menção de Jesus ou de Paulo em focar a cerimônia na pessoa que serve. Os crentes recebem a bênção ao tomar a ceia com exame de si mesmo, independente de quem serve. Porque na doutrina da Igreja Católica o padre faz a oração e é mediante a oração do padre que aqueles emblemas se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, absolutamente. A ênfase da Bíblia não é em quem serve, a ênfase da Bíblia é naquele que participa. Terceiro ponto conclusivo. Não há menção de alguma fórmula mágica na oração para que os elementos se transformem em corpo e sangue literalmente. O texto só diz que Jesus deu graças, agradeceu, e aí vem a palavra Eucaristia, como você já viu no texto. Esse deve ser nosso sentimento também ao tomar a Santa Ceia, um sentimento de gratidão. Você viu lá no texto, que apareceu aí na tela, dar graças, Eucaristia. É apenas isso, dar graças pelo que Jesus fez por nós e dar graças por aquilo que Ele ainda vai fazer. Quarto ponto conclusivo. Jesus disse as palavras, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ao comer a Páscoa e instituir a ceia. Obviamente, quando ele ainda estava vivo, ele disse isso. Então, naquele momento, fica a pergunta, o corpo de Cristo era ele mesmo ou passou a ser aquele pão e suco? Só posso crer que é símbolo e não literal. Jesus estava presente, Jesus estava vivo e ele pega um pão e diz, isso é o meu corpo. E ele pega o suco de uva e diz, isso é o meu sangue. Naquele momento, aquilo era o corpo dele ou ele era o corpo dele? Se eu acredito que através da oração acontece a transubstanciação, ou seja, o pão se transforma em corpo e o suco de uva se transforma em sangue, então fica a pergunta, naquele momento que Jesus estabeleceu a Santa Ceia, instituiu a Santa Ceia, quando ele fala essa frase, o que é o corpo dele? O corpo mesmo ou aqueles emblemas? Não, é óbvio que aqueles emblemas são apenas símbolos do corpo dele, símbolo do sangue dele. Quinto e último ponto conclusivo. A doutrina da transubstanciação se alicerça nas ideias de Aristóteles. Você pode fazer as suas pesquisas aí. O que não nos interessa nem um pouco, já que nosso foco aqui são as escrituras sagradas e não o que seres humanos falam. Deus abençoe você, esse é o canal Busca. Não esqueça de deixar os seus comentários e também de divulgar esse vídeo se você gostou. Deus abençoe.